Então, essa é a quarta, né? É um quarto. O 5 é uma demonstração só de funcionalidades adicionais que você pode ter no programa de televisão e que não tem nada a ver com o programa de televisão. Por exemplo, você está vendo televisão, você vê um correio eletrônico, você vê informações de trânsito, etc. Tá? Então, isso aí é um programa que é exatamente a entrevista que o Roberto Jefferson denunciou no mensalão, né? E nessa entrevista a gente pode acessar várias funcionalidades. Né? Então, tá lá. Vocês veem ali, ele apareceu durante a entrevista. Se eu quiser ver meus e-mails, se eu quiser informar um serviço adicional. Né? Então, por exemplo, se eu quiser ver meus e-mails durante a entrevista, basta eu clicar o botão 2 do controle remoto e mandar meus e-mails. Tá? Se eu apertar o botão 1, ele volta. Se eu quiser outros serviços, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, ver como é que está o tempo, né? Então, aperto o 2, ele pergunta se eu quero o tempo no Rio ou o tempo em São Paulo. Mas se eu quiser o tempo no Rio de Janeiro, dá lá o tempo no Rio de Janeiro, como é que está. Então, são coisas que eu posso ter desse tipo, né? Assim, de trânsito, né? Por exemplo, se eu pego aqui, se eu quero ver como é que está o trânsito no Brasil, por exemplo, aqui, ele mostra como é que está. Pega uma câmera da 7 e joga ali. Então, com a câmera da 7. Na hora que ia lá, buscaria o meu canal de retorno na câmera da 7 e jogaria ali. Sem intermediário da emissora? Não, sem nada. Aqui são serviços que não estão na emissora, são serviços da. Isso aqui não é a emissora que está mandando para você, porque são serviços do meu setor. Então, esse, diferente dos outros programas que nós vimos antes, não está sendo enviado para a emissora. A emissora está enviando só lá o Roda Viva e eu tenho serviços que estão no meu setor, tipo correio eletrônico, informações de tempo, etc. No caso, aí, voltando um pouco àquela pergunta, isso viria com o Ginga ou seria um contrato Não adicional? vem com o Ginga. O Ginga é um software que permite você desenvolver aplicativos numa linguagem chamada NCL. Tá? Então, você desenvolve aplicativos. Esses são todos aplicativos que foram desenvolvidos em cima do Ginga. Aí você desenvolveu o aplicativo, manda e o setup sabe passar isso. E no caso, serviços adicionais seriam fruto... São todos questões, tudo feito também nas linguagens que o Ginga suporta. Sim, mas no caso, seriam oferecidos pelo... Tem serviço que poderia ser, então serviços que você poderia empurrar pela emissora, com uma difusão, serviços que poderiam ser nativos do próprio set-top box, quem vende set-top box, por exemplo, já vende para aquele serviço. É muito interessante, por exemplo, eu acho que isso até vai ser uma questão de inclusão social, por exemplo, o banco oferecer, dar para o set-top box com as aplicações bancárias, então ele dá para os seus clientes preferenciais, entendeu? Isso é uma coisa que pode ser feita, de repente, o Brasil, a Caixa Econômica, tem interesse em subsidiar set-tops com seu software, exatamente para poder dar para a população mais baixa do set-top. Então, isso são coisas que, inclusive, têm que ser exploradas, né? Que não estão sendo exploradas, essas várias vertentes para baratear o preço do set-top. Regulação também, pode, Bom, o programa 6 é um programa de editório, também pode fumar, o 6 também pode fumar, né? É um programa de auditor, você só não pode fumar o 1, o 5. Não podia filmar o 5? Não, 5 não. Você pegou o 5? Peguei. Então pega só a minha voz. Só o 1 e o 5 que não pode. Porque o 5 tem essa parte do Roda Viva, né? E não tem direito. O Marcon vai ficar bravo, não vai memória. Bom, o 6 é um programa de auditório que foi feito pela Federal de Santa Catarina. Né? Então, isso é clássico. Esse aí foi exatamente a demonstração, né? Então, indo lá, 6. Eu vou fazer exatamente o que ele manda, tá? Eu fazer aqui, apertar os botões que ele manda, eu vou apertar. Eles são programas de 2 horas, tá? Só que a gente editou para ficar... Queridos, esse é o programa Viva Mais e com certeza você que está em casa gostaria de estar no lugar desse pessoal aqui. Então eu preciso de alguém da plateia para fazer uma escolha aqui no palco, para fazer uma brincadeira. Então um pouquinho, vamos brincar aqui. Vamos lá, dá salva de palmas para ela. Alcance o microfone também. Isso, vamos lá.
dia, então é o seguinte, você está vendo aqui que a gente tem 4 pratos de comida, ok? Eu queria que você fizesse uma escolha, que você escolhesse o prato que você gostaria de comer agora, se você tivesse que comer agora. Pensa bem primeiro, que agora o pessoal de casa... Vai pensando aí, o fotógrafo, quando você Que escolher. agora o pessoal de casa vai poder participar também. Você pode apertar o botão vermelho do seu controle remoto, vai aparecer agora, aperta aí, botão vermelho do seu controle remoto, isso. Vai aparecer agora aqui do lado 4 pratos. Os mesmos pratos que estão aqui estão agora aparecendo na sua tela. Qual você quer? Amarelo. Desse lado, Amarelo. certo? É Você bom, vai também amarelo. escolher o seu prato. Qual você gostaria de comer agora se você tivesse que comer? O pessoal que está em casa vai poder agora escolher o prato. Pode escolher o prato agora. Escolheu? Então, se você já escolheu, está aparecendo agora aqui no vídeo o prato que você escolheu. Se o prato é saudável ou se o prato não é saudável. Ok? Então, esse é um programa de 2 horas, né? E tem várias interações desse com o usuário, né? E você pode fazer testes de estresse, teste de estresse, etc. Essa 7 também não pode fumar, não, tá? Essa 7 é a mesma história, tá? É uma corrida de Fórmula 1 e você tem os informações adicionais sobre o programa que está passando. Então, para corrida de Fórmula 1, tem um botão de interatividade, um botão vermelho, você aperta e ele pergunta lá quais as informações você quer. Tá? Se eu apertar, por exemplo, o botão amarelo, ele vai me dar o circuito, o formato do circuito, o que está acontecendo. Se eu apertar o botão verde, ele vai me dar o pódio, né? Porque você tem que tentar a colocação por equipe ou por piloto, né? Para você escolher por equipe. Então, amarelo, ele dá lá quem está participando nessa época da McLaren, está abaixo da Ferrari. E assim por diante. Outras informações que eu posso ter. Tem uma coisa que está mudando aí nesse paradigma é que, por exemplo, quando se mostrava um tipo de informação dessa, quem determinava era o diretor de TV. Agora não, agora quem determina é o cliente. Pois é. E no caso, essas informações elas são Adicionais. Então esse aí é mais uma demonstração disso aí, né? Dessa questão de informações adicionais do programa. Que no caso é a emissora que está transmitindo a Fórmula 1 E as informações adicionais. Sim. Ou então eu poderia estar buscando canal. através do canal de retorno. Poderia também buscar através do canal de retorno.